Enquanto não vem perguntas, eu sempre gosto de conversar sobre a espiritualidade com vocês. Deixa o like aí quem já chegou, gente, me ajuda. Eu sei que é uma youtuber iniciante, mas aí, mais ainda, né, gente? Porque eu tô no tarô há mais de 30 anos, mas no YouTube eu tô há pouco tempo. Eu sempre li mais presencialmente e agora eu resolvi ler também pelo virtual. 11 9. Como é que é? 97625 1768. O valor do Pix, cada pergunta, é R$ 10, tá? É R$ 10, e aí, só que eu preciso que me manda a informação pelo WhatsApp, que eu vou acompanhar aqui pelo computador também, para eu poder conferir, porque senão eu vou ter que pegar o outro celular, ficar mexendo no banco, aí eu não quero atrapalhar a leitura de vocês. Eu quero sempre privilegiar aqui a leitura com vocês, porque eu fico tão feliz que vocês estão vindo aqui comigo, ó, deixei no chat o comentário fixado aí o valor, tá bom? Então, eu fico tão agradecida que vocês estão aqui comigo. Eu já tenho aqui no canal lives, onde eu também faço perguntas e respostas, lives atemporais. Então, enquanto não vem pergunta, eu fico explicando para vocês. Quando vier alguma pergunta, aí eu leio o tarô ao vivo e vou mostrando a cartinha, tá? Geralmente eu mostro a minha mesa, mas como deu esse problema técnico hoje, eu não consigo mostrar a mesa, mas eu vou ficar fazendo assim, ó. Conforme vai saindo a cartinha, eu vou ficar mostrando. O importante é que a gente tá junto, tá? E eu gosto muito do tarô porque tá ajudando muita gente tá se identificando, muita gente tá sendo ajudada, isso que é o bacana. Às vezes a gente tem aquela angústia, aquela preocupação, que a gente quer se prevenir, a gente quer uma solução, né? E assim, pelo menos as orientações, né? A solução é o trabalho árduo, é a gente se dedicar, é aceitar os destinos de Deus também, lidar com isso. Mas o tarô, ele ajuda a gente a entender o quê? Ajuda a gente a entender a nossa relação entre aquilo que está marcado, que a gente combinou com Deus antes da gente nascer, e o nosso livre-arbítrio. Porque também não é tudo assim super mega determinado, a gente tem o nosso livre-arbítrio também. E as consequências, quando eu aceito a vida, lido com a vida e vou seguir com a vida, e também quando eu já não aceito tanto assim, não, então o que que acontece? Então, enquanto não vem perguntas, eu vou explicar o que que é o tarô, né? O tarô, ele é um instrumento, é um oráculo, ele é um oráculo até divino, né? Porque ele nos ajuda a compreender essa relação que eu acabei de falar. A relação entre aquilo que a gente combinou com Deus, antes de nascer, e o nosso livre-arbítrio. Então, o tarô ajuda a gente a dar uma olhadinha naquela frestinha, sabe? Para ver, e agora? Para eu poder me preparar. Faz de conta, eu tô olhando aqui, tô vendo que tá uma nuvem supercarregada de chuva, então eu já me preveni. Vai chover? Vai chover, mas eu me previno como? Eu vou sair com guarda-chuva, com uma capa. Então é isso, tem alguns eventos que a gente não vai evitar, porque já são do nosso quê? Karma. Mas a gente pode lidar com eles de uma melhor maneira. E o tarô ajuda a gente, conforme a permissão divina, a enxergar isso. E karma, gente, karma não é simples. Aqui a gente tem um sincretismo no Brasil, onde a gente acha que karma é a lei da ação e reação negativa. E tudo bem, se você acredita nesse sincretismo, tudo bem, segue a vida, vida que segue. Mas na sua origem, karma não significa isso. A origem lá no hinduísmo, há séculos, milênios atrás, o karma, ele significa simplesmente lei da ação e reação. Ponto. Se é negativa, se é positiva, se é neutra, tanto faz, né? Não, é simplesmente ação e reação. E qual que é o sincretismo que eu não sei como aconteceu aqui no Brasil, mas o sincretismo aqui é de que karma é ação e reação negativo, e
Dharma, já ouviram essa palavra? Dharma é ação e reação positiva. Bom, Dharma, na sua origem, não significa isso. Não tem nada a ver. Dharma, na sua origem, significa dever. Dever. Eu devo chegar pontualmente. Eu devo respeito aos mais velhos. Eu devo preparar alguma coisa. Dever. Eu devo ir em tal lugar. Dever. É isso que significa. Então, por isso que eu falo, eu não sei como é que isso virou outra coisa aqui. Tem o Bhagavad Gita, que é um livro onde esses termos, esses conceitos estão ali descritos, mas é sempre nesse sentido de dever. Então, o tarô ajuda até a gente a entender um pouquinho isso também. Porque ele vai ajudar a gente, quando eu faço uma questão, tudo bem, eu vou fazer uma questão, será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? Será que aquele trabalho vai dar certo? Será que eu vou conseguir aquele projeto? Tudo bem, tem essa parte, né? Só que isso, o que que eu devo fazer para que o projeto dê certo? O que que eu devo fazer para respeitar melhor aquela pessoa me respeitar melhor? Então, é nesse sentido, é dever, não tem a ver com ação e reação. Quer dizer, tem a ver só enquanto eu não provoco consequências mais graves que vão mexer no meu karma, mas não no sentido simplesmente positivo e negativo. Entendeu? E aí o tarô, ele ajuda a gente a enxergar essa trama, como se fosse assim um tecido, um tapete. Então tem os fiozinhos que correm para cá e correm para lá e vão formando um desenho. Então o tarô ajuda a gente a enxergar isso, essa trama. E eu vou, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô prestando atenção no chat e também no WhatsApp, porque se alguém enviar uma pergunta aqui, que é R$ 10 no Pix, então a gente dá uma pausa aqui no bate-papo para eu poder ler para a pessoa. E aí eu vou sempre responder conforme tiver na ordem de chegada aqui dos comprovantes, tá? E vocês fiquem à vontade também para fazer as suas. Para comentar, né? Vamos conversar sobre espiritualidade, conversar sobre o tarô, sobre o simbolismo do tarô, os simbolismos todos que envolvem, né, o tarô. Tá? Boa Drica. Oi, Drica! Tudo bem? Drica, eu tô toda improvisada hoje aqui, Drica. Mulher do céu, você não sabe. Deu uma confusão aqui nos meus programas, todos. Ai, Drica, que bom. Que bom, Drica. Boa tarde. Ah, sim. Que bom, que bom. Que eu faço eu também, gente, eu faço muita coisa, né? Eu tô aqui fazendo tarô, mas eu faço reiki para animal e ser humano, apometria para animal e ser humano. A apometria eu faço parte de um grupo, mas é presencial, aqui em São Paulo. E tratamento energético, hoje à noite a gente vai fazer tratamento energético para animais. É um trabalho caritativo do qual eu faço parte. E só que eu acho que já não dá mais, não, agora já não dá mais tempo de mandar ficha, mas é uma vez por mês. E o tarô por aqui, tanto vocês mandando a pergunta aqui, eu respondo ao vivo, e também tem a opção de eu responder o tarô com áudio. Tá tudo aqui na descrição do meu canal, tá tudo aqui. Quando acabar essa live, eu vou atualizar aqui as configurações e eu vou deixar escrito bonitinho, tá bom? Para vocês. E tem uma luz bem aqui na minha cara, né? Eu vou tirar. Tô toda no improviso, gente. Aí quando tiver que ler tarô, eu coloco óculos de novo. E vai ser o que Deus quiser. Então, e aí quem quiser, mas eu queria uma resposta do tarô, mas não queria que fosse assim no YouTube, né? Ao vivo, tudo bem. Também dá para me mandar pergunta pelo WhatsApp, tá aqui na descrição do meu canal, uma, duas ou três perguntas, os valores estão lá, só que eu preciso só que me mande a pergunta junto com o comprovante do Pix, para eu poder confirmar. E aí eu dou a resposta por áudio em até 3 dias, menos domingo. Ai, Ale, mas é muita coisa que eu queria saber. Então, vamos agendar. 1 hora, assim, você e eu, fora de YouTube. Eu faço uma chamada de vídeo,
Você vai ver a mesa, a gente vai conversar durante 1 hora, até 9 perguntas. Dentro da minha experiência, até 6 perguntas solucionam tudo. Mas vamos dar aí mais 3, que é para, se tiver que esmiuçar, tiver que né, falar mais alguma coisa, a gente esmiuça, a gente fala mais alguma coisa. Tá? Esse é R$ 150. Os outros que é perguntinha 1, 2 ou 3, que é áudio só, eu esqueci os valores. Eu que criei, eu que calculei e eu que esqueci. Mas está na descrição do vídeo. Aqui no WhatsApp já está aí. Aqui no WhatsApp, aqui já tá facinho, tá? Eu estou prestando atenção aqui. Oi, Marcos Filomenos. Deu maior problema aqui, eu não consegui transmitir porque eu uso o OBS e aí eu coloquei o Stream quem? Elements. Nem para falar em português comigo. Já fui colonizado em português, gente. É isso. Transmissão, elementos da transmissão. E aí eu não consegui usar os elementos da transmissão. E comecei atrasada. Mas eu tô aqui. Depois, o meu técnico, mais conhecido como marido, quando chegar em casa, ele vai ter que desinstalar tudo isso aqui para mim. Vou dar trabalho pro técnico hoje. Bom, eu tô aqui prestando atenção, gente, que eu tô com o meu WhatsApp no computador. Por isso que de vez em quando eu vou olhar para fora, tá bom? Porque eu tô vendo aqui alguma questão chegando. E eu fico fazendo assim, ó, porque tá a gambiarra aqui ó, na minha frente. Ó, chegou uma perguntinha, tá bom, gente? Eu vou ler a pergunta aqui para a pessoa. E aí, vocês quiserem, sim, acompanhem, né? Porque às vezes a perguntinha de um é a dúvida do outro. Não vou ficar citando nomes, mas às vezes toca, né? O coração, vai que toca o seu coração. Tô só esperando aqui a pessoa mandou o comprovante, tô esperando a pessoa escrever a pergunta, tá? Enquanto isso, gente, eu vou postar logo essa semana, a gente vai ter uma live especial no sábado, não esse, o outro, tá? Não esse, o outro, vai ter uma live especial com uma amiga minha, a Val Alencar, que ela é radiestesista, ela lê runas, é uma pessoa maravilhosa, lê runas assim, e o tratamento radiestésico que ela faz é supimpa, eu já fiz, inclusive, é maravilhoso, é muito bom. E a gente vai fazer uma live especial sábado que vem, às 2 da tarde. Vai ser leitura de tarô e runas, e a gente vai fazer aquela brincadeira de vocês mentalizarem. A gente vai escolher alguns elementos, vocês vão mentalizar esses elementos e dentro daquilo vão ver como se identifica a sua questão, tá bom? Oi, Eliette Dornelles, tudo bem, Eliette? Eu estou respondendo aqui as perguntas que estão chegando, o pessoal está mandando, já chegou uma pergunta aqui, já chegou a pergunta, e o comprovante de pagamento, que é R$ 10 no Pix, eu estou lendo aqui a pergunta. Mas fica aí, acompanha para você conhecer o trabalho, saber como é que eu trabalho. É legal, muito obrigada por aparecer. E essa outra live que eu tô falando vai ser sábado que vem. Eu vou deixar aqui as informações aqui no canal. Então se inscreve, tá, gente? Eu vou ler aqui, tá bom? Então eu vou pedir desculpas que eu não vou ler viu, Eliette e Drica? Eu peço desculpas, não sei se o André e o Dionísio estão por aí, porque eu não vou ler agora o chat, mas vocês podem ir conversando aí, podem ir falando, que a gente está falando sobre tarô, a espiritualidade, enquanto não vem perguntas, e eu vou me concentrar aqui, tá bom? Para responder para nossa amiga que mandou a sua questão. Ó. Geralmente eu mostro a mesa, tá? Mas eu tô com um problema técnico. Então vocês vão ficar olhando a minha carinha. Tá? Bom,
Se o que você quer vai acontecer agora ainda esse ano. Tá uma energia ainda muito difícil para isso. Tá uma energia bem ainda complicada, bem parada para isso. Ainda tá difícil, ainda tá parado. Apesar dos esforços que vocês estão tendo, porque existe outro foco agora também, né? Ainda tá tendo outro foco. Apesar de ter a vontade, o seu direcionamento não tá sendo 100% ainda para isso, né? Eu tenho que ficar vendo o chat aqui, viu, gente? O chat e o WhatsApp estão aqui na outra tela. Então, você vê que, assim... e é uma demanda que ainda não vai acabar. Você ainda está com essa demanda. Você está com esse projeto, só que você ainda tem uma outra demanda que ainda ocupa o seu tempo e que ainda está muito forte para ocupar o seu tempo, apesar da sua vontade de ir para esse novo projeto. Tá? Ainda tem um certo embate para acontecer. E o que está acontecendo agora é que você está aqui, ó, tá tendo, e por causa desse outro foco que você tá tendo desperdício de energia, digamos. Você não consegue. É uma questão prática. Ou você se dedica aí ao seu atual projeto, ou você manda os seus esforços para lá. E ainda não tá acontecendo, né? Tá difícil para esse ano. Vamos ver se tem alguma, né? Para esse ano, ainda tá difícil por causa disso. Tá? Peraí que eu vou ver se para esse ano dá para esmiuçar um pouquinho mais. Tudo depende de você, não tem jeito, né? Tudo depende de você, né? Não dá para delegar. O problema é esse. Não dá para delegar. Você, ó, é o centro da questão aqui, ó. Você é o grande centro da questão. Por mais que você tenha colaboração, essa colaboração ainda não vou dizer que talvez seja pequena, talvez seja subalterna, no sentido de hierarquia mesmo, a você. Então, a grande questão aqui é você. Tá? Então, quer que seja esse ano, você que vai ter que... Tá? Não vai dar. Tá fazendo sentido? Vai me falando. Pode ser pelo chat ou WhatsApp, aí você me fala, tá? Mas passado, tá uma cara de que vai conseguir, mas passado um tempo mesmo, tá? Tá um projeto para ainda daqui a alguns meses, talvez começo do ano. Ou talvez seja uma solução você focalizar nisso. Para talvez não mais ter o desperdício. Entendeu? Você não ficar correndo atrás de algo que você acha, não, é agora, e não é. Então, projeta para mais um tempinho. Projeta, de repente, para o começo do ano. Janeiro, fevereiro. Que aí você vai porque a gente já tá em maio, né? Vamos combinar que 23 de maio a gente já tá em junho. Vamos combinar? Que já é junho. Então, focaliza para janeiro ou fevereiro. Porque o carnaval não. Põe uma meta. Meta. Tá? Aqui, ó, tá falando. Você é que direciona. Você é que põe a meta. Então, põe aqui uma meta. Tá? Põe a meta. E determina. Vai ser janeiro. Vai ser dia tal de janeiro, horário tal. Acabou. E aí você agora se esforça para isso. Se eu falasse para você, você consegue, você não ia, não é verdade. Não é o que o tarot tá dizendo, não é que não é verdade. Não é o que tá aqui. Ale, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Você disse que eu tenho meu livre-arbítrio. Não pode mudar? Pode, uai. Por isso que você tá lendo o tarot. Porque aí, quem sabe,
Com esse conhecimento já ciente, consciente disso, você consegue se reelaborar. Do jeito que está agora, sem essa reelaboração. Sinto muito, eu não gosto de falar isso, mas sinto muito. Não, não está a tendência. Não está a tendência. Está a tendência se você se reorganizar para janeiro, fevereiro. Tá? Fez sentido para você? Que bom. Ai, que bom. Tá? Eu gosto de falar só coisas positivas, mas quando tem os alertas, eu tenho que falar também, porque aí a pessoa se previne, né, gente? Oi, Bárbara. Tudo bem? Ó, tá acontecendo um monte de coisa aqui. Eu tô lendo o. Como é que é isso aqui? Todas as mensagens. Aí, agora sim eu tô enxergando tudo aqui. Ah, geralmente eu faço live na horizontal e com mostrando a mesa. Mas eu tive um super problema bem agora em cima da hora. Oi, Rose, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Aí, por isso que eu tô aqui em pé, vertical, e tá eu tô lendo as mensagens pela tela do computador que tá atrás do celular. Então tá uma maravilha isso aqui, mas tô lendo o tarozinho para vocês. Quem quiser mandar uma pergunta, manda pelo WhatsApp que tá aqui no comentário fixado junto com o comprovante de Pix, que é R$ 10. Ai, Ale, eu quero ler o tarô, mas não assim, aqui no ao vivo, eu queria que fosse de outra maneira. Você pode, eu respondo uma, duas ou três perguntas pelo WhatsApp, um áudio, ou você pode agendar comigo durante uma hora. As informações estão aqui na descrição do meu canal, aqui eu nem, acho que eu nem consegui colocar a descrição aqui, hein? Mas, porque eu fiz tudo correndo aqui. Mas tá tudo explicadinho. Então se inscreve. Pronto, se inscreve, aí fica fácil de achar o canal de novo. E assim você fica com todas as informações. E aí, enquanto não vem perguntas, a gente está conversando sobre a espiritualidade e o tarô. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa assim, geral, né, para a gente compartilhar, aprender juntos sobre espiritualidade e o tarô, a gente vai conversando. Senão eu vou ficar falando sozinha aqui. E aí eu não sei se é isso que vocês querem, que eu fico falando sozinha. E quando vier alguma pergunta, então aí sim eu dou uma pausa no nosso bate-papo para responder as perguntas das pessoas. Tá? Ah, é isso. Então, é que eu tô lendo aqui o WhatsApp para saber as perguntas, tá? Por isso, gente, que às vezes eu fico olhando para fora da tela. E justo hoje que eu fiz uma maquiagem tão especial para vocês, tá? Com esse olho todo olhudo, caprichei, fiz tudo certinho na luz, fiz tudo certinho no tudo. Acontece, né, gente? Quem é que não tem um imprevisto na vida, Rose? Você me fala, né? Viana, eu tenho uns parentes chamados Viana, só que eles são Viana com 2 N de navio. Então, o que que eu estava falando do tarô e da espiritualidade? Então, eu tava falando sobre essa questão do karma, desse sincretismo que foi criado no Brasil a respeito do karma e dharma, e sobre o que que a gente alcança com o tarô. Então, o tarô, ele é bem interessante, porque os imprevistos, Rose, é bom, o importante é continuar. Por isso que eu falo, ó, é bom de vez em quando a gente ter um batonzão bem bonito, que é se for para cair, a gente cai linda, né? Para levantar assim, ó, divina, que levanta toda, mas levanta, divina. Ai, meu Deus do céu. A gente mais tem imprevisto. É que de YouTube eu sou nova de YouTube, gente. Eu só trabalhei com YouTube pela instituição onde eu trabalhava, lá em 2020, aquilo tudo que aconteceu, e eu não sabia nem ligar a câmera, para você ter ideia. Agora não é que eu sei. Agora, de vez em quando, eu acerto um pouco mais. E aí, mas o tarô eu leio já há mais de 30 anos, porque eu comecei a ler quando eu tinha 18. É,
Então, então eu já li profissionalmente, mas era mais uma renda extra, e eu tinha minha carreira. Agora eu inverti. Agora minha carreira é o tarô, e aquela minha outra área de trabalho é que virou a renda extra. E agora eu tô muito feliz, tá? Ai, que lindo. Uma amiga minha até olhou, a Lívia, se ela chegar a me ver, linda. Ela até disse, Alê, você colocou Botox? Não, amor, troquei de trabalho. Troquei de carreira, de área inteira. Por isso, é bom, né? Aí, tá vendo? Sai do emprego ruim, aí você olha, até melhora a pele. Tem a maquiagem também, gente. Tem a maquiagem, eu sei. Maquiagem ajuda. Obrigada, Rose. Ai, obrigada. Mas a maquiagem ajuda, mas não é tudo, né, gente? Se não tiver aquele brilho no olhar, também não dá, né? E aí, se a gente não tiver realmente sossegada, feliz, ai, até meu ombro já tá mais relaxado hoje em dia. Tá vendo? Não tem mais burnoutinho, meu amiguinho burnoutinho. Larguei a mão do amiguinho burnoutinho para falar com o tarô. E eu tô batendo papo com vocês enquanto não vem outras perguntas pelo WhatsApp, tá? Porque aí eu dou uma pausa. Então, por isso que eu tô prestando atenção olhando para fora. E, bom, então eu vinha falando, o tarô, acho que vocês devem saber, né, que o tarô tem ali o naipe dos arcanos, tem os arcanos menores, os arcanos maiores, e eu acho que essa relação também eu queria conversar com vocês que é gostoso falar, né, mas é gostoso para a gente também entender um pouquinho quando vem as perguntas, as respostas para vocês, tá? Aqui, ó, diz que no YouTube tem que ser uma maquiagem bem forte, né? Eu acho que tem que ser maquiagem um pouco mais fortinha por causa das luzes. Acho que é por causa disso que eu já reparei que assim, e a minha maquiagem que eu tenho atualmente, todas elas têm protetor solar. E então isso, o que acontece? Não é uma maquiagem apropriada tanto. Você tem uma maquiagem certa para isso, por causa da luz. E o protetor solar ele, por causa da sílica, mica e todos esses componentes, ele repele a luz demais. Tá? Olha a diferença, por exemplo, da minha mão, né? Como o rosto fica brancão, né? Mas é o que eu tenho, gente. Não vou comprar outra agora. Depois eu compro, agora não, tá? Senão não aparece na câmera. Então, o que acontece é isso. Então, por causa do filtro solar, e fica tudo chapado, fica tudo muito brancão. Aí não é legal. Vocês já viram umas fotos assim principalmente evento, que as mulheres estão divinas, maquiadas divinas. Aí chega na foto, parece que elas estavam todas sem maquiagem. É o filtro solar da maquiagem. E o flash. Aí bateu o flash e ficou chapadão. No meu casamento, aí sim eu tinha uma maquiagem que eu mesma fiz, minha maquiagem de casamento. Eu ia falar de tarô, né? Mas aí eu comprei tudo sem filtro solar para poder aparecer a foto. Deu certo. Tá? E voltando ao tarô, né? Se quiser falar de maquiagem, eu falo, gente, não tem problema nenhum. O que são esses naipes, né? Vou pegar aqui algum de exemplo, ó. Exemplo, vou pegar aleatório aqui para vocês. Acho que muitos que devem chegar aqui já devem saber, mas é só para a gente ir conversando enquanto não vem outras perguntas também, a gente faz alguma coisa bacana, né? Junto. A gente compartilha um pouco de conhecimentos aí. Vocês também podem escrever o que vocês já conhecem. Então, os arcanos maiores, por exemplo, o Sol, e os arcanos menores, que, por exemplo, aqui o 8 de espadas. Então, os arcanos menores são aqueles naipes, igual de baralho, que o pessoal joga baralho, copas, ouros, paus e copas, paus, ouros e espadas. Acabei de mostrar a espada. E espadas. Então, pense que esses arcanos maiores, que são essas imagens desses personagens, eu vou falar assim, bem basicão, tá, gente? Não é uma aula avançada de tarô, não. Isso aqui é só pra gente ir compartilhando um pouco de experiência. Então, por exemplo, são essas figuras, todas são numeradas e elas vêm com o seu nome, que são qualidades, são arquétipos.
E cada uma dessas qualidades ou arquétipos traz uma informação, traz uma mensagem. São muitas vezes mensagens até mesmo kármicas. E sim, nesse sentido que eu falei, da minha relação espiritual com o destino. E os naipes menores, com esses naipes numeradinhos, de 1 a 10, eles, que é o ouros, né? Espadas. Eu vou pegar aqui, ó. Aleatório, eu vou pegar, hein? Só tá me aparecendo ouro, hein? Adoro que aparece o ouro. O paus, né? E cadê a minha copa? Eu quero uma copa. Quando eu quero uma copa, tá vendo? Quando eu quero, não acha. E copas. Esses aqui, eles já vão dar um outro direcionamento gigante, gente. Só que para eu falar, teria que ficar 1 ano falando. Mas só pra gente ir consumindo aqui o nosso tempo. Esses aqui, sim, eles vão esmiuçar um pouco mais esse nosso cotidiano. Eles vão esmiuçar o cotidiano em relação a esse karma, tá? Sempre tem um significado espiritual profundo, sempre tem um significado desse cotidiano com as nossas ações e consequências. E aí tem toda essa simbologia que é gigante, gigante. Por isso que são anos para ir alcançando e não para, tá? A gente tem que. Chegou uma pergunta, tá chegando uma pergunta, tá, gente? São anos, senão a gente não para. Então a gente tem que manter. Vai se inscrevendo, gente, aí, ó, dá um like. Se inscreve, se inscreva, sabe por quê? Aí eu vou fazer uma live especial sábado com a minha amiga Val Alencar. O canal dela é, é de runas. Gente, acabou de me dar um branco no canal dela. Eita. Olhar para si runas. Olhar para si runas. Eu vou colocar o post aqui de divulgação, tudo certinho essa semana. Então, presta atenção, se inscreve para você acompanhar a live de sábado, às 2 da tarde, que vai ser uma live especial que a gente vai unir runas e tarô. E vai ser aquela live atemporal, aquela que a qualquer momento que você chegar, ela vai trazer algum significado, porque você vai escolher um elemento e a partir daquele elemento a gente vai fazer uma leitura coringa, atemporal. Você vai mentalizar a sua questão, vai sentir no seu coração qual elemento que vai falar a respeito. Ah, mas talvez eu acho que vão ser os 2 elementos. Tudo bem. Você vai acolher aquilo no seu coração que fizer significado. Então, a Val tá no Instagram também, Olhar para si runas. E eu vou deixar aqui a divulgação. Eu só não consigo deixar aqui agora porque eu tô nesse esquema aqui. Mas acompanha no canal aqui para você conseguir saber. Gente, chegou aqui a pergunta, eu vou ler, tá bom? Ó, eu vou me concentrar. Gente, eu não vou ler o chat agora, vocês podem escrever. Quem quiser mandar sua pergunta também, manda o comprovante do Pix, R$ 10 aqui nesse WhatsApp, é 11 97625 1768, tá aqui no comentário fixado. Ah, eu quero que seja fora da live, Ale. Então, olha aqui no canal a descrição do vídeo, que eu acho até que talvez esteja na descrição dessa live, não sei como estão as configurações, porque aí eu consigo responder também por WhatsApp, só o áudio, 1, 2 ou 3 perguntas, a partir daí a gente marca um horário, tá bom? Eu vou responder aqui para a pessoa, então não vou ler o chat, gente, peço desculpas para eu poder me concentrar, mas vocês acompanhem até para conhecer meu trabalho, né? Ver se toca o coração de vocês, se faz sentido. Geralmente eu mostro a mesa, tá bom? Mas hoje eu tô aqui nesse improviso.
Mas conforme eu vou tirar as cartas para você... Caminhos abertos. Pronto, não vai embora, deixa eu terminar de falar. Nem conheço a pessoa. Ah, não vai embora, fica aí, calma. Caminhos abertos, calma, deixa eu explicar. Vamos ver, né? Agora você fica aí, né? Tá bom? Então, olha, gostei. Bacana. Caminhos abertos, eu gostei. Tá, vou até já... O que acontece é que agora que você tá parada, né? Você ainda não tá mexendo nisso, né? Você ainda tá paradinha. Meu, caminho muito aberto para você fazer isso. Investe, sim. Investe, meu Deus. E olha, pronto, você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Que é o seguinte, caminhos abertos para você fazer isso. Então, invista. Hoje, aqui tá evidente, você não tá nem mexendo nisso, você tá paradinha, né? Você tá paradinha, tá ainda só no plano do desejo. Está ainda no plano dessa vontade, desse desejo. Tá? Mas esse seu desejo tem fundamento. Ele tem fundamento. Porque ele vai ter uma força de realização muito grande. Você vai ter uma força de realização muito grande. Então, faça. Corre atrás. Corre atrás. Olha aí o cavalinho aqui. Tá marchando, ó. Tá marchando. Corre atrás. Tá? A dificuldade que você tem é a sua própria indecisão. Tá? A de sua dificuldade é a sua própria indecisão. Só isso. Aqui. É você que tem que romper a sua indecisão. É você que tem que romper o seu marasmo. Você que tem que se atrever, fazer. Que está bem marcada aqui essa questão do seu grande potencial, muito grande, tanto para realizar, quanto até para prosperar financeiramente nesse sentido, então, esse dinheirinho, essa renda, tá? Mas, ao mesmo tempo, mostra essa calmaria, né? Então, sai dessa calmaria, chega de calmaria. Acabou a calmaria, acabou férias. Sei lá se estava de férias, mas acabou férias. Pelo menos nesse sentido, desse projeto, tá? Então, vai atrás. Tá brilhante. Olha isso aqui. Mas isso aqui também tá me dizendo isso aqui, ó. O seguinte, é a sua decisão. Depende da sua decisão. Você que tem que romper com essa calmaria. E eu vou ficar repetindo isso. Eu tenho certeza, se eu tirar mais cartas, eu vou continuar repetindo isso. Até tirar mesmo. Tá? Porque você tem potencial. Acredita, né? Vamos acreditar nesse potencial? Vamos acreditar que você consegue? Chegou o momento, minha cara. Chegou o momento. Coisas novas acontecendo, realização. Mexe, realização, coisas novas acontecendo. Movimento, é um movimento. Agora é a hora do movimento, tá bom? Agora é a hora... Deixa eu ver como é que vai aparecer. Como vai aparecer para você, ó. Agora é a hora do movimento. Realização. Ó. Dá o print. Dá o print. Tá bom, meu amor? Realização. Movimento. E o que a gente mais gosta de ouvir, abundância. Tá? Abundância dessa prosperidade. Então, se joga. Vai. Acredita? Tá bom? Fez sentido para você? Espero que sim. Agradeço a confiança. Me convida.
Quando ficar pronto, me convida, que eu quero ver. Nem que seja virtualmente, eu vou ver, nem que seja virtualmente. Ó, gente, eu tô lendo o tarô aqui, tá bom? E enquanto isso, enquanto eu não vou outras perguntas, a gente vai conversando sobre o tarô, sobre a espiritualidade, tarô e a espiritualidade. Teve uma live aqui que eu também fiz de perguntas e respostas, que eu falei, a gente conversou sobre a espiritualidade e os animais. Aqui, de uns 3 dias atrás, eu fiz uma sobre ervas energéticas. Então, se quiser acompanhar lá, não dá tempo de eu fazer corte de tudo, gente, porque quando eu não tô aqui, eu tô lendo tarô online para alguém. E assim, as pessoas agendam também tarô comigo, né? E aí não dá tempo de fazer tudo, gente. Meus horários de live ainda não estão certinhos por causa disso. Porque eu tenho que encaixar o horário também que as pessoas conseguem. Mas eu acho que agora, conforme eu conseguir me organizar mais com o canal, eu vou começar também a estabelecer esses horários mais específicos para leitura também de tarô, porque é muita entrada, né? Muita gente pedindo. Então, você pode agendar comigo, a gente fica 1 hora conversando, não é pelo YouTube, tá? Eu faço uma chamada de vídeo no WhatsApp, a gente fica 1 hora conversando, até 9 perguntas, ou então tem gente que me manda pergunta pelo WhatsApp para eu responder só o áudio, tá lá os valores, 1, 2 ou 3 perguntas. E aí eu mando, só que assim, eu mando o áudio, eu mando a foto da cartada para você ver como ficou a sua mesa, como é que ficaram aqui as suas cartas, e sempre vem alguma intuição, ou algum exercício, algum procedimento que você tem que fazer dentro daquela questão que as pessoas mandam, um banho de ervas, alguma coisa sempre vem, tá? Então eu mando isso, eu dou essas dicas. O áudio e também uma foto da mesa para que vocês possam acompanhar. Enquanto isso, a gente está falando de tarô. Eu estava falando dos arcanos maiores e os arcanos menores do tarô. E de como os arcanos maiores, eles falam para gente dessa relação maior com a espiritualidade, com o nosso karma, que é ação e reação. Não é ação e reação negativa, só ação e reação. Tanto faz positiva, negativa, neutra, tanto faz. Porque tem um neutro também, é bem complexo. E o arcano maior, ele traz esses diversos tipos de arquétipos. Isso aqui é um bate-papo, gente, não é um curso não é uma aula avançada. Então, é só para a gente ir se sintonizar um pouco. Então, por exemplo, eu pego aqui o sacerdote. Peguei ao acaso, foi o primeiro que eu achei. Esse aqui é um arcano maior. Então, ele tem as cores, todas as cartas têm as cores, tem uma figura de um sacerdote, tem o móvel onde ele está sentado, o objeto que ele segura, essas outras figuras em observação a ele. Então, tudo isso traz um simbolismo. Cada elemento desses, traz um simbolismo. Para entender esse simbolismo, aí tem uma literatura muito vasta que é sempre bom estudar, porque até quem que me perguntou? Alguém me perguntou, não lembro quem que me perguntou assim, ó. Se para ler o tarô. O meu dentista perguntou. Ai, Rodrigo! Será que ele vai me ver? Oi, Rodrigo, deve estar ali, mexendo na boca de alguém essa hora. Muito bom, viu? Indico ele, aqui de São Paulo. Então, se para ler, por exemplo, um oráculo, como o tarô, você tem que ter o estudo, o conhecimento, ou é só intuição? As duas coisas. Mas eu digo que se for para você começar, comece pelo estudo. Comece pelo estudo, porque se mexer só com intuição, sem uma base de estudo, sem uma base racional, inclusive pode ter um desgaste energético aí muito grande. Pode ter, porque a gente mexe com muitas energias. Quando eu leio o tarô aqui, olha, 1 hora antes eu já estou mentalizando várias coisas. Aqui eu já preparei todo o ambiente, já fiz, né? Tem toda uma preparação aqui, nada de por acaso.
Então, para ler tarô, a gente mexe com muitas energias, tanto as nossas quanto as de vocês e de vários outros aí, ó, que acompanham a gente. Tá sempre do nosso ladinho. Das nossos amiguinhos espirituais. Então, a gente mexe com tudo isso. Por isso que tem que ter o conhecimento. Só a intuição, você se perde. É como se você só mergulhasse. Sem uma âncora, mergulhasse sem técnica de saber nadar, só se jogasse no oceano. Perigosíssimo, não? Perigosíssimo. Você tem que ter o conhecimento junto. Então, toda essa simbologia, aí a intuição, quando você tem esse conhecimento, aí a intuição vai ficar facilitada. Porque também, senão eu vou pegar aqui, ó. Igual eu peguei aqui agora há pouco. Né? Então, tem o significado que qualquer pessoa pode ir lá no Google, né? Estudar, vou estudar no Google. O que o Google está falando sobre o 9 de copas? O que o Google está falando sobre o 3 de espadas e o 2 de ouros? Tá, ele fala um monte de coisa. Como é que eu junto tudo isso? De uma maneira que faça sentido para a vida da pessoa. Aí vem a intuição. Aí vem a intuição. E para preparar essa intuição, você tem um preparo. Você não sai aí de peito aberto, não. Cuidado. Tem um preparo. Tá? E aí, com o tempo, fica mais fácil você identificar. E é bem interessante. Ai, meu Deus. Não é daqui meu, não, gente. É daqui do lado, ó. Ai, que maravilha. Ó, eu vou mexer aqui, hein? Olha que divertido. Então, eu quero saber de vocês, se vocês querem saber alguma coisa sobre o tarô. Ai, que bonitinho. Vamos caminhar na minha casa? Você já caminharam na minha casa? Não. E o pior é que essa coisa aqui, ó, não é minha. Tá? Então, ó, a gente tá falando sobre o tarô. O que eu queria principalmente era estar com vocês hoje, porque a gente... Eita, não sei não. Pronto. O que eu queria principalmente era estar com vocês hoje para ler um pouco de tarô, tá vendo? Foi importante, porque aí já vieram algumas perguntas, que graças a Deus eu tava aqui para atender as pessoas. Claro que elas achariam alguém para responder. Mas que bom que foi comigo, fico feliz. Queria aqui marcar a nossa presença, porque eu prometi que eu viria hoje, mesmo com o problema técnico que aconteceu. Eu não queria deixar de aparecer aqui, mas se você também quiser, eu vou continuar aqui ainda, hein? Vou continuar. Eu quero só ainda falar sobre o arcano. Eu falei um pouquinho do arcano maior, acho que deu para entender. Bem levezinho. E eu quero falar também dos menores, né? E quem quiser ler tarô comigo sem ser aqui na live, pode mandar sua pergunta também, tá? Na descrição. Eu acredito que deve estar aqui nessa descrição, não é possível. Deixa eu ver se tá. Não sei se tá. Ei, tá mesmo, hein? Eu deixei aqui na descrição. Tô olhando pelo computador, tô falando no celular e olhando no computador. Então tá aqui, ó, minha tabelinha de preços. No WhatsApp, aqui, ó, agora aqui, ao vivo, é R$10. Tem que mandar o comprovante do Pix. Aqui nesse mesmo WhatsApp, é o comprovante, o Pix e o WhatsApp é o mesmo número, 11 97625 1768. Ah, Ale, eu quero que seja assim, fora da live. Tem duas opções. Ou você me manda uma, duas ou três perguntas, tá aqui os valores. Uma pergunta é R$18, duas, isso fora da live. Duas, 34, três, 54, que aí eu faço uma promoçãozinha, né, também para vocês. E aí eu mando por áudio. Só que eu sou do século passado. Para mim, telefone, barulho, o sinal de celular é esse aqui, ó. Não é esse aqui, não, é esse aqui. Quem nasceu no século passado sabe. Deixa o like. Tá aqui, ó. E aí eu mando uma resposta por áudio no WhatsApp. Eu tiro a foto da mesa para você ver como ficou.
tá? Na sua mesa, sua cartada. Sempre vem alguma intuição que vai ser dada para você, ou um exercício para você fazer, um procedimento para você fazer, uma busca específica, uma vela para acender, um banho de ervas para tomar. Sempre vem alguma coisa. Mas também, se você quiser fazer uma consulta comigo, aí são R$ 150, 1 hora. Eu faço uma chamada de vídeo também no WhatsApp aqui, fora, nada a ver, tá? Só você e eu, R$ 150. E quem tá fora do Brasil, obrigada a você que tá me assistindo. Quem tá fora do Brasil aí pode me mandar pela Wise, gente. Só que aí eu vou pedir, sendo pela Wise, que seja ou em dólar ou em euro, porque senão, por causa das tarifas e taxas, essas coisas, senão fica complicado para mim, tá bom? Aí eu vou ter que, fica uma confusão. Por isso. E eu tô pensando, sabe o quê? Começar a fazer live também em outros, eu falo espanhol. Tô pensando, o que vocês acham? De eu fazer umas lives em espanhol para os nossos hermanos acompanharem? Será que vai ter público? Será que eles querem? Vou ver. Em inglês, para tarô, eu não sei como seria o meu inglês para tarô, eu vou ter que descobrir, vou ter que aprender a estudar. Que é específico, né? Uma coisa é falar inglês na área de trabalho que eu tinha antes, outra coisa é falar inglês com essa técnica específica do tarô. Então, acho que em inglês eu vou estudar um pouquinho, o espanhol tá mais fácil para mim. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, se eu não tô perdendo perguntas. Enquanto a gente estava aqui falando e esperando, eu já respondi aí algumas perguntinhas. Eu vou falar então sobre o arcano, enquanto não vem outras perguntas, eu vou falar sobre o arcano menor do tarô, os arcanos menores. Então, quem quiser fazer pergunta, faz aí. Então, que aí, como eu disse, seriam anos para ficar falando de cada um. Mas aqui é um bate-papo, né, gente? Só para vocês saberem, quando aparecer alguma figurinha, que é arcano menor. Então, fala menor, mas não no sentido de importância, tá? Não no sentido de significado, porque tem cada uma dessas figuras traz, ó, aqui, ó. Cada uma dessas figuras traz muito significado, é complexo também, traz a sua própria complexidade. Mas está falando em relação a essas relações distintas em relação aos arcanos maiores, né? Isso aqui é kármico, todas são kármicas. Todas falam do cotidiano. Se eu quiser falar só questões práticas do cotidiano usando só os arcanos maiores, eu posso, dá para fazer. Depende do meu direcionamento. Tá? E quando você pega esses outros que eu citei, você vai verificar se eles estão falando mais tem a ver com os elementos, sabe alquimia? Terra, fogo, ar, tem a ver com nossos estados humanos, de relações humanas, por exemplo, se é mais mental, se está no plano das ideias, esse arcano menor vai me falar se algo está aparecendo no plano das emoções, no plano material, financeiro. Então, tem a ver com esse nosso cotidiano, e ele se conecta como? Lembra que eu falei bem no comecinho? Eu falei do karma e do dharma, ou seja, do karma, nossa relação com o grande plano da vida, ação e reação, que está vindo desde outras vidas, muitas vezes, e o dharma que é dever, é o cotidiano. Dharma não é ação e reação positiva, tá? Quer dizer, se você acredita nisso, tudo bem. É o sincretismo que acontece aqui no Brasil, vida que segue. Quem sou eu para dizer o que você tem que acreditar ou não? Mas estou falando dessa origem. E aqui, então, nessa origem, os arcanos menores, eles ajudam a mostrar para a gente esse cotidiano, o Dharma. Para ficar mais fácil, pensa assim, não tem a famosa passagem, dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César? O karma é dar a Deus o que é de Deus. O Dharma é dar a César o que é de César.
tá? É isso. Nem que seja um chega pra lá, mas chega pra lá, César. Agora é democracia. Nem que seja isso, tá? Então, karma, dar a Deus o que é de Deus, dharma, dar a César o que é de César, seja lá o que for. É simbólico, assim, não significa que eu tenho que calar a boca, aceitar tudo. Significa que eu tenho que me relacionar com esse cotidiano. De que maneira eu devo me relacionar, Dharma, eu devo relacionar com o cotidiano. Então, o arcano menor vai trazer isso para mim, essa relação com o cotidiano. Que está, sim, com certeza conectado com o plano maior, mas, gente, se eu tenho que ir no mercado agora, eu devo ir no mercado fazer uma compra ou eu devo passear com o cachorro? Gente, isso é muito do cotidiano, gente. Não tem a ver, meus grandes destinos, a não ser que eu vá para o mercado e, sei lá, de repente no meio do caminho encontro o amor da minha vida que eu já encontrei, tá lá trabalhando, mas faz de conta. Fui lá no mercado, faz de conta e encontrei o amor da minha vida. Opa, aí houve o encontro do. Aí é mais a força do karma, aí mais a força que o arcano maior vai mostrar para mim, tá? Por isso que a gente usa os dois. Por isso que às vezes a pessoa pergunta assim para mim, Alê, olha, eu quero saber que aquele meu projeto de trabalho, se ele vai acontecer, se vai dar certo. Então a gente vai ver. Eu espero que saiam só os arcanos menores, não sei. E se me aparece aqui, um pendurado? Ele é um arcano maior. Então tem a ver com o destino, tem a ver com um plano maior, com um traçado maior e relações, né, gente? E relações. Eu estou conversando com vocês sobre o tarô e a espiritualidade enquanto não vem perguntas, tá? Que são perguntas que você pode enviar com o comprovante de pagamento, o Pix e o WhatsApp, é o mesmo número, tá bom? E geralmente eu faço aqui o tarô mostrando a mesa, mas hoje estamos aqui criativas. Não vou falar mais a palavra improvisada, vou falar criativa. Hoje a gente está criativa, usando o celular, porque eu não queria deixar de falar com vocês hoje. Poxa, tá? Eu queria fazer live todo dia, mas não é sempre que eu faço live. Porque eu fico atendendo, né? A hora que eu não tô aqui, é a hora que eu tô atendendo também, gente. Ai, Ale, vamos agendar tarô? Vamos agendar tarô. Eu vou ficar 1 hora com você. Então, imagina, as pessoas vão entrando. Aí, quando encaixa uma brecha, fala, essa aqui tá com uma brecha, eu consigo fazer uma leitura, um ao vivo. Então, eu faço um ao vivo. Por enquanto. Eu vou me organizar mais. Eu vou tentar criar um padrão de transmissão, um horário de transmissão ao vivo, que fique um pouquinho mais fixo, tá? Vai ser assim. Deixa eu ver, eu já tô com 1h02 de live. Muito bem, o importante é que a gente tá aqui junto. São 4. Eita, são 4 horas. Eu tô sem óculos. Tá bom? E eu fico... Deixa eu ver. Peraí. Que eu tô lendo eu tô só batendo o olho no WhatsApp que tá aqui do lado, para ver se não vem perguntas, tá, pessoal? Se vier perguntas, eu dou uma pausa. Mas o mais importante hoje é que eu queria ter falado com vocês, ter aparecido aqui com vocês. Hoje a nossa live, como eu disse, ia ser um pouquinho mais curtinha, porque daqui a pouco eu já tenho que fazer outras coisas. Tem que atender, vou editar, porque eu ainda tenho que terminar uma edição, gente. Olha aqui no canal, eu sempre tenho... Eu tenho leitura de tarô da semana em 2 lugares diferentes. Aqui no meu canal, tem a leitura que vale ainda até domingo. Então, se você quiser... mas ainda tá valendo? Tá valendo a leitura dessa semana. Quando eu falo até domingo, na verdade, tem coisa que começa nessa semana e vai lá pra frente, tá? Então, tem um momento, eu já vi que tem assim, tem coisas, às vezes, a gente lê para essa semana, mas é que a coisa a energia está começando essa semana e ainda vai perdurar.
Então, pode ser, por exemplo, semana passada começaram coisas ali que ainda estão vibrando aqui. O dessa semana está começando coisa aqui que vai ainda vibrar lá para frente. Então, presta atenção. E eu tenho um programa numa web rádio chamada Casileoca, tá aqui na descrição também, e é web rádio. Eles publicam no Facebook deles. É um neologismo entre casa e lê e oca, oca. Casileoca. Oi, Anistia, meu amor! Tudo bem? Obrigada que você passou aqui. Adoro essa sua figurinha. É aquela nossa figurinha, né, da revolta. Tipo, você tá brincando comigo? Você tá doido? Né? Ai, seu Anistia. Obrigada por passar aqui. Hoje eu tô improvisada, hoje eu tô aqui na vertical, tá vendo? Deu um negócio aqui nas minhas configurações, mas já valeu a pena porque aí já entraram algumas perguntas, pessoas que estavam precisando ouvir uma palavra, elas ouviram uma palavra de, né, de organização, de ajuda. Isso é sempre bom. Isso, a gente tem que ser criativa. Eu não vou falar assim, eu tô no improviso, não. Eu vou falar, eu tô na criatividade aqui. O importante é chegar, tá? Porque sabe o quê? Às vezes tem gente que não faz a pergunta aqui na live, mas se interessa e faz a pergunta depois. Então, aqui é uma maneira da pessoa ver como é que eu trabalho, para ela ver se bate no coração dela. Porque tem isso, né, gente? Você tem que sentir no seu coração. Se faz sentido no seu coração. Eu que agradeço, Anistia, de você vir aqui. Puxa, eu fico feliz. Feliz mesmo. E olha, vai ter, então eu tô falando assim, vai ter novidade, uma live especial que eu vou fazer, não amanhã, no outro sábado, que é dia 31, né? Isso, sábado, dia 31, às 2 da tarde, eu vou fazer uma live especial para comemorar, que eu já somos mais de 300 pessoas aqui no meu canal, e também no canal da minha amiga Val Alencar, que ela tem o canal Olhar para Si Runas. Então, quem está aí assistindo, já se inscreve aqui, porque eu vou deixar o post, a divulgação essa semana, para você acompanhar a live. Olhar para si runas, porque a Val Alencar, ela lê runas, ela trabalha com radiestesia, o tratamento dela é maravilhoso, radiestésico, já fiz. E a gente vai ler tarô e runas juntas. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo, gente. Sabe aquela, oi, Josi, tudo bem? Mais de 300, né, bonitinho? Ai, que bonitinho. E eu comecei há bem pouco tempo, acho que comecei a ter uns 3, 4 meses que eu comecei o canal. Eu leio tarô há mais de 30 anos, mas aqui no YouTube eu resolvi mexer agora. E sabe que quando começou o YouTube, eu comecei a mexer no YouTube na época que ainda nem era cobrado. Eu até brinco com meu marido assim, nossa, se eu tivesse continuado, eu não ia continuar nada, gente, porque eu estava empenhada na minha outra carreira, eu nem me preocupava com isso. Mas eu tô achando legal o YouTube, porque eu tô conversando com muitas pessoas diferentes, né, sem anistia. A gente está se conhecendo, né, Josi? A gente está vendo todo mundo se conhecendo. Não sei se a Rose está por aí também, né? E a gente vai fazendo essas amizades virtuais, esses contatos virtuais. Assim vocês conhecem meu trabalho também. Eu acho que isso tudo que a gente vivenciou nos últimos anos ajudou a gente a aprender mais com essas tecnologias, para o bem e para o mal, da humanidade isso, não é de agora, o bem e o mal não é de agora. Oi, Michele, tudo bem? Boa tarde. Como vai? Vocês que estão chegando agora, eu tô lendo tarô ao vivo. Quem quiser mandar uma pergunta, eu peço que manda o comprovante do Pix nesse mesmo número de WhatsApp, tá? Que é 11 97625 1768. Pode mandar, Anistia, pode mandar a hora que você quiser, tá bom? Pode mandar a sua pergunta a hora que você quiser, ou se é só para bater papo, mais ainda. Se é para bater papo, mais ainda. Tá? Vocês são da onde? Eu sou aqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital. Capital. Não é porque eu quero, é porque é a minha condição, gente. Eu não tenho culpa. Eu sou aqui de São Paulo, desculpa. Não era a minha intenção. É o que tem. A área de trabalho que eu vivia era primordialmente aqui em São Paulo.
a atuação. Não tinha como ser em outro lugar. Assim, tinha, mas esse é muito mais difícil. Mas agora que eu tô me voltando, agora que me voltei para essa área tão gostosa que é o tarô, e a espiritualidade, a apometria, reiki, passe, tudo isso, e aí já fica mais coringa, né, gente? Aí eu posso ir para onde eu quiser. Então a gente vai, quem sabe, conquistar outros ares em 2 anos. Ah, e é assim, viu, gente? Você quer alguma coisa, você tem que colocar meta. Coloque meta no que você quer. Meta é dia, hora, quando e como você vai conquistar. Eu já coloquei para mim dia, hora, quando e como eu vou conquistar o que eu quero. E o tarô vai me ajudar se Deus quiser. Que bom, Michele! Ah, Michele, se você quiser, tá? Ah, eu já pensei em tudo. Tá pensando o quê? Eu tenho uma amiga Michele, do meu coração, que eu amo de paixão, que mora na Espanha. Até quando eu vejo assim, Michele, eu, será que é amiga? Dá para mandar pela Wise. Conhece a plataforma Wise? Minha identificação na plataforma Wise é arroba, eu vou escrever aqui. Não, minha amiga, tô aqui para trabalhar. Tá pensando o quê? Aqui, essas minhas, tenho 3 gatas e um cachorro. 3 gatas e um cachorro. Tem plano de saúde bom, eles só comem a comida assim, ó, top. Eu como aquele famoso, sabe aquele prato famoso que a mãe da gente fazia? O que tiver, também conhecido como é o que tem. Mãe, é o que tem? É o que tem aí. Come. É isso que eu como aqui em casa. O cachorro não, meu amor. Tá? É, tá vendo, Michele? Ah, então. Aí, ó. Deixa até Alexandra, Cristina. Tá aqui no meu. Tá na descrição. Deixa eu pegar aqui na descrição. Uma pergunta aqui pela Wise, ao vivo, é 2 euros ou 2 dólares. Pronto, 2 euros ou 2 dólares. Por que 2 euros ou 2 dólares? Porque aí, se for real, aí eu já perco nas taxas. Eu tenho que pagar a taxa. Não sei, não, taxa de conversão não paga, né? 10 reais, né? Não paga a taxa de conversão, né? Acho que só o serviço. Enfim, tá aí, ó, 2 euros, ou 2 dólares, ou 10 reais. Wise, tá aí, se quiser. E se você, aí eu só peço que me mande o comprovante pelo WhatsApp para ficar mais fácil para mim, porque senão eu vou ter entrar no outro celular, abrir ali o aplicativo. Aí eu não quero perder tempo de falar com vocês. Eu gosto mais de falar com vocês. E se quiser não ser durante a live, porque eu sei que vocês estão aí às vezes a pessoa está trabalhando e tudo, dá para ser fora. Tá aqui as opções também, porque esse valor é o valor da live. Aí fora da live, se quiser que eu te mande a resposta por áudio, aí eu mando um áudio exclusivo só para você, tiro a foto da mesa, sempre vem na intuição alguma indicação de banho de ervas ou procedimento, alguma coisa para fazer dentro daquela sua questão para ajudar, tá? Uma pergunta é 4 dólares ou 4 euros, 2 perguntas é 7 dólares ou 7 euros, 3 perguntas 10 dólares ou 10 euros, tá aqui na descrição do vídeo. Ou se quiser a gente ficar conversando 1 hora, a gente vai fofocar não, a gente vai ler tarô junto durante 1 hora aqui, faço uma chamada de vídeo, aí é 28 dólares ou euros, sempre pela Wise. Não é propaganda, é o serviço que eu uso. Todos os youtubers falam isso, quando é propaganda não, e também então eu acho que eu tenho que falar. Deve ter alguma coisa da plataforma aqui que alerta, né? É o serviço que eu tenho. Mas obrigada, Michele, de qualquer jeito, muito obrigada que você veio aqui, tá? Se inscreve, conhece aqui o canal. Eu tenho lives atemporais. Sábado agora a gente vai fazer uma live atemporal, que vai ser super 10. O que é essa live atemporal? Não importa o momento que você chega, você vai mentalizar a sua questão, vai se identificar com aquele elemento. Então, por exemplo, eu fiz uma que são uma caixinha amarela e uma dourada e uma azul. Então, você vai se identificar, eu acho que tem a ver com os dois, tem a ver com isso, tem aquilo, mentaliza, e aí eu faço aquela cartada. Tem por aí, se você acompanha,
site de tarô, você já deve ter visto esse tipo de leitura. Ah, olha só, a Michele mora na Suíça, mais fácil, só que vou ter que sair daqui. Vou olhar as infos da Bia. Ah, que bom. Não, não atrapalha nada, não. Vamos, eu gosto de fofoca. Não é que eu gosto de fofoca, gente. Não é que é assim que eu gosto. Pode sim, Michele. Fica à vontade. Obrigada por ter vindo, obrigada mesmo. E sábado a gente vai ter essa live maravilhosa que vai ser tarô e runas. Runas. Vai ser muito 10, gente. Vai ser, não é amanhã, o outro sábado, tá? Não esse, o outro sábado. Vai ser muito legal. Tá aqui, tá a descrição do vídeo. Tem já aqui lives também atemporais. Já temos lives atemporais, que são essas lives, como eu disse, que você tem, exemplo, tem um elemento e outro elemento. Aí mentaliza a sua pergunta e sente no seu coração, escolhe qual, ou se os dois, e aí você vai sentir no seu coração qual elemento que está falando ali, qual cartada relacionada àquele elemento que tem a ver. Vai ser sábado às 2 da tarde com runas. Mas não entendi. Às vezes a gente escreve rápido e sai a digitação mesmo. Vai ser legal, 2 da tarde, horário de Brasília. Horário de Brasília. Ai, que legal, Suíça! Muito legal! Que bacana! Eu ainda não conheço, palavras têm poder. Eu ainda não conheço a Suíça. Tá? Palavras têm poder. Então, um dia eu ainda hei de conhecer. A gente não fala assim, eu não conheço. Eu falo, eu ainda não conheço. Tá? Eu ainda não conheço Fernando de Noronha. Eu ainda não conheço Suíça. Eu só quero conhecer lugar bom, né, gente? Eu ainda não conheço Tocantins. Ó, isso aqui é do Tocantins, ó. Olha que bonito. Comprei, ó. É do Tocantins. Esse aqui. Capim Dourado. Então, ainda vou conhecer Tocantins. Né? A gente tem que trabalhar as palavras. Palavras têm poder, porque mexe aqui com as nossas decisões, com a nossa emocional, nossa psicologia. Eu vou conhecer ainda também a Suíça, vou conhecer muitos lugares. Né? Aqui, ó, não fui para Tocantins, ó, mas ó, Tocantins veio até a mim. Eu quero, o meu próxima grande viagem, se Deus quiser, vai ser Pará. Mas não vai ser só a capital. Não quero fazer só o Belém. Que claro que eu quero conhecer, né, gente? Um lugar, né, com muita história. Mas quero fazer uma viagem pelos interiores também. Se Deus quiser, Deus há de querer, eu vou me organizar e vou conquistar. Aí quando eu for, vocês vão comigo. Vou postar no meu Insta, Ale Rocha na web. Tá? Gente, eu acho que por enquanto não virão outras perguntas ao vivo, mas eu queria muito ter vindo aqui hoje com vocês, cumprir com esse meu compromisso com vocês. Agora eu vou me preparar porque logo mais eu tenho outras leituras que eu tenho que terminar aqui, eu tenho que mandar gravar áudios, porque como eu disse para vocês, as pessoas mandam mensagem, eu respondo e mando, então eu tenho os áudios ainda para gravar. Vou editar aqui ainda um vídeo, que é o tarô da semana que vem, a leitura de tarô da semana que vem, que eu já gravei, mas eu tenho que editar, tanto daqui quanto da Rádio Casileoca, que aí você pode juntar a leitura daqui com a leitura da Rádio Casileoca e, ó, ver, fortalecer o que faz mais sentido para você. E sábado que vem, não esse, dia 31, 2 horas da tarde, eu quero vocês junto, mas se inscreve, ainda não postei, por isso que tem que se inscrever para ter o lembretinho para visualizar, que vai ser tarô e runas, eu e a Val Alencar, do canal Olhar para Si Runas. Nem postei nada aqui, mas eu vou postar. Se eu faço leituras no sábado. Eu faço sim. Eu não garanto, o domingo é que eu não garanto, porque eu tenho muitas outras atividades que eu faço. Eu sou apômetra. Então, eu tenho meu grupo de apometria, que a gente se reúne, tem alguns domingos que a gente se reúne. Eu faço outras atividades.
Esse final de semana eu quero encaixar ainda para eu ir lá em Paranapiacaba. Eu sou do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas aqui no estado de São Paulo temos uma cidade chamada Paranapiacaba, onde está tendo a Convenção das Bruxas. Eu tenho que ir lá, gente. Eu não fui final de semana passado, tenho que ir nesse. Convenção das Bruxas. Olha que maravilha! É muito legal, eu tenho que ir lá, né? Enfim, entendeu? Então, domingo é que não é garantia. Amanhã, sábado, de manhã não. De manhã eu sei que não, porque eu tenho um trabalho para fazer. Faz o seguinte, manda para mim o WhatsApp, porque aí eu te respondo por WhatsApp, fica mais fácil, porque eu tenho que olhar aqui na agenda. Isso. Final do dia eu não consigo, final do dia é horário de Brasília. Horário de Brasília, a partir das 6 eu não consigo, e até o horário de Brasília, até meio-dia eu não consigo. Eu acho que eu tenho uma brecha à tarde, no horário de Brasília daqui. Eu não sei que horas é aí. Quanto tempo é de São Paulo a sua região na Suíça? Ai, que chique, Suíça! Que chique! Adoro! Maio, aí tá esquentando já. Tá ficando aproximação da primavera aí, não é? Maio. Ah, são 9h25. Então aqui são 4. 4. Calma, calma. 9. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5 horas. Então, se a gente marcar primavera, se eu marcar a 1 da tarde aqui, aí é 18 horas, 6 horas da tarde. Para você é bom? Ai, eu falando aqui, marcando pelo YouTube. 5 horas, é. Aí você me fala, Michele, se faz sentido para você ser aqui no meu horário de Brasília às 13 ou às 14 horas, e aí no seu vai ser às 13 mais 5, 18 horas ou 19 horas. Eu sou de humanas, tá? Sou de humanas. Eu falo o que você quiser aqui, ó. Vamos falar de Walter Benjamin aqui, mas eu sou de humanas. Não vem com conta pra cima de mim. 18 horas você. Não, aí. Não, isso é 18 horas para você, aí é 13 horas para mim. Né? Então tá, você me manda no WhatsApp, que aí você quer uma leitura ao vivo, né? Aí você me manda no WhatsApp que eu confirmo para você, tá? Preciso só que mande o comprovante da Wise. Tá bom? Eu vou anotar aqui no caderninho. E aí eu já marco na agenda. É isso. E aí, é 1 hora, a gente vai destrinchar, pode fazer até 9 perguntas e a gente vai destrinchar. Dentro da minha experiência, a gente quita tudo entre 5 e 6 perguntas. Que a gente, ó. Mas vamos dar uma lambuja aí, né? Mais 3 de lambuja, porque aí a gente destrincha. A gente, ó, vai naquele espírito fofoqueiro. Vai no espírito fofoqueiro. Não, fofoca não. Não faz fofoca aqui. A gente vê aquilo que está dentro, que o tarô mostra para a gente com a permissão divina sempre. Eu brinco até desrespeito com a permissão divina, porque o tarô é um instrumento divino que Deus nos deu para a nossa consolação, para a nossa preparação, para o nosso engrandecimento, né? Junto com todos os outros instrumentos que Deus sempre dá para a nossa salvação. Uma vez eu vi esse ditado: Deus nos dá todos os instrumentos para a nossa salvação. O tarô é um deles, tá? Não, a gente se foca na gente. Pessoa que vê ao longo da vida era isso mesmo, viu, Michelle? É isso mesmo. Também, né? Eu brinco assim porque eu não gosto de perder a piada, sou muito brincalhona. Desculpa, viu? É que eu sou muito brincalhona. Mas o tarô ele é muito bom porque ele ajuda a gente a enxergar as coisas
Inclusive, não só do presente, quanto do futuro, quanto do presente e do passado. Mas ali eu já conheço o passado. Será que a gente conhece mesmo o passado? Muitas vezes a gente tem uma visão do nosso ponto de vista. Mas será que é o mais completo? Eu já vi muitas vezes o tarô mostrar os outros pontos de vista e cair a ficha da pessoa. Nossa, foi isso. Agora eu entendi. Porque a gente tem a nossa interpretação da realidade. O tarô, ele vai falar independente da minha opinião, independente da opinião da pessoa. Por isso, às vezes eu falo assim, ó, desculpa, eu sou obrigada a falar, é o que tem aqui no tarô. Aí eu falo e saio correndo. Porque é o que é mostrado. Mas isso ajuda. E o presente também, né? Porque eu tô aqui, mas eu sei o que tá acontecendo lá na sala? Não sei. Faz de conta, né? Faz de conta que eu quero saber tudo o que tá acontecendo nessa casa. E eu preciso sair daqui e ir pra lá, né? Senciente com... Não, senciente não. Oh, meu Deus, eu sou senciente. É onisciente apenas Deus. Então, o tarô ajuda a gente a entender um pouco mais desse mecanismo. É como se o tarô fosse aquela... Me ajudasse naquele segundo. Ah, quero saber como está a sala. É como se fosse aquelas câmeras que a gente bota para ver o cachorrinho. Ah, então é isso que está acontecendo na sala. Faz de conta, né? Ah, é isso. É isso que o tarô faz. Ele dá essa ajuda no momento presente também. E no futuro tem o nosso livre-arbítrio, tem o destino, que é o karma, e o nosso livre-arbítrio, gente. Né? Tem coisas que vão acontecer? Vão. Mas como eu lido com isso? Não necessariamente eu tenho que lidar da pior maneira. Eu posso, de repente, lidar da melhor maneira, que aprendendo a lidar com determinadas situações. Então, o tarô ajuda a gente nisso. Por isso que ele é um instrumento, é um caminho, né? Eu que agradeço, Michele. Eu que agradeço, Michele. Meus bloqueios sentimental profissional, fofoquinha é bom às vezes. Ah, mas aquela a gente brinca, aquela fofoquinha do bem não, da brincadeira, aquela que não, que o importante não machucar, né? Não machucar as pessoas, não se machucar, não machucar. Quem vai lá machucar o outro, na verdade, está machucando em primeiro lugar a si mesmo, né? Então, nesse sentido. Quando eu brinco, ai, vamos fofocar, vamos colocar notícias, o papo em dia, vamos conversar o papo em dia, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente encontra as nossas amigas e fala assim, vamos fofocar, me conta, como é que tá o seu dia, como é que tá o seu trabalho, como é que tá as coisas aí, qual é a roupa nova que você comprou, o que aconteceu, é isso, né? Isso que é nesse sentido que eu acho divertido também, tá? Exato. Não interferir na energia do outro, porque sabe o que é? É como assim? Quando a gente vai agredir o outro, gente, a gente não é perfeito, né? Às vezes a gente escorrega mesmo. Ah, mas eu escorrego direito, eu não escorrego pela metade, não. Eu escorrego e eu caio até o chão. Então, assim, você tem uma brasa. E imagina a pessoa, a fofoca, né, nesse sentido destrutiva, não no sentido de bater papo, conversar, mas nesse sentido negativo, né? É você pegar uma brasa quente e querer jogar no outro. Só que quem é que pegou a brasa? Quem é que ficou com a mão queimadinha? E o outro ainda pode fazer assim, ó. Ainda pode escapar. E só a gente que se queimou. Não é assim? Olá, Paloma! Tudo bem? Boa tarde, Paloma. Como vai? Eu estou conversando sobre espiritualidade, sobre o tarô, enquanto não vem perguntas. Que vocês podem fazer perguntas para mim, mandando o seu Pix ou o seu Wise, o comprovante. Agora aqui na live, durante a live, é R$ 10 no Pix ou US$ 2, né? Eu falei US$ 2 ou €2 na Wise. Aí só que eu preciso que manda o comprovante pelo WhatsApp para ficar mais fácil para mim, senão eu vou ter que ficar pegando outro celular para ficar abrindo o aplicativo. Aí são 2 aplicativos, imagina. Enquanto isso, a gente conversa sobre a espiritualidade, tá? Eu tô falando sobre a espiritualidade e o tarô. Teve uma outra live aqui que eu falei. De onde você é? O, o Paloma, só aqui de São Paulo. Eu gosto de saber de onde o pessoal é. Já descobri que tem uma da Suíça aqui. Adoro. Tô anotando.
Então, eu tô falando sobre o tarô e a espiritualidade. Tem outras lives aqui que eu já falei sobre ervas energéticas, também sobre a espiritualidade dos animais. Eu não tenho tempo muito de ficar fazendo corte. Tem algum corte aqui também. Olha na playlist de cortes, se quiser saber um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais, ou como fazer um banho de ervas, ou algumas sugestões de ervas para fazer banho. Já tá lá e eu sempre vou atualizar. Sempre, porque a gente vem a intuição para aquele banho e aquela intuição ela vai ficar forte durante uma semana, 10 dias, aquele banho, a partir do momento que, claro, eu vi. Estou em 2026, acabei de ver aquela erva. Então é porque fez sentido para você ver naquele momento. As coisas chegam até nós pela sincronia. Eu estou naquele desejo, estou precisando de um amparo, estou precisando de saber, puxa, eu preciso tanto eu precisava de um banho de ervas, precisava acender uma vela especial para alguém. Aí, de repente, caiu para você algum vídeo, não precisa ser só o meu, qualquer vídeo, que tem ali uma indicação. Poxa, então aquilo não veio à toa, você atraiu aquilo para te ajudar. Mineira! Gente, minhas lives estão meio bagunçadas ainda. Minas Gerais, que legal, Paloma. Porque como eu leio o tarô, agendado também, as pessoas agendam comigo, eu fico 1 hora com as pessoas conversando. Ou então elas mandam também pelo WhatsApp, aí eu mando só o áudio para as pessoas. Então tem dia que eu faço à tarde, tem dia tem noite que eu faço à noite, tem dia que é de tarde e de noite. Tarde e noite. Geralmente eu estou conseguindo encaixar as tardes. O pessoal trabalha, né? Mas, por exemplo, quando tem gente de outro país, já me pede outro horário. Se inscreve no canal para acompanhar. Eu vou me esforçar para fazer mais às tardes. Apesar, não sei se interfere aqui o barulho da obra. Vocês estão escutando barulho de obra? Ai. Minas Gerais eu conheço Belo Horizonte e conheço aquela região histórica, né? De Ouro Preto, Mariana, essa região. Que eu apaixonei por Minas Gerais também, hein? Nossa, quando eu fui, faz tempo. Quase eu não volto, não. É Alexandra, é arroba Alexandra com minúsculo, né? É o A minúsculo, né? Não sei se isso interfere. Oh, meu Deus. Ai, ai. Alexandra Cristina. Tá aqui eu mesma tenho que olhar a minha descrição. Ai, o meu Wise. Isso, número 1. Número 1, algarismo. 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 Ai, que bom, obrigada que você se inscreveu. Eu sou nova no YouTube. Eu leio tarô já há mais de 30 anos. Mas eu sempre li presencialmente, analógica. Então, eu sempre li presencialmente. Agora, com que eu resolvi mudar de carreira, me dedicar ao tarô, então agora que eu tô mexendo com o YouTube. Tanto é que eu tô aqui nesse formato vertical, porque eu fiz alguma coisa errada. Nas configurações do meu, aqui, dos programas que eu uso, eu não consegui abrir live, gente. Falei, ai, vai no celular mesmo. Vamos no celular mesmo. Ah, que é isso? Não vou deixar as pessoas sem conversa hoje. Tem gente que eu tô sentindo, eu tô vendo, eu tô muito feliz que as pessoas estão sendo ajudadas pelo tarô, né? Betim! Betim! Tem uma coisa famosa em Betim. Betim. Aparece nos livros do Guimarães. Betim. Não é um nome que eu desconheço, não. Eu conheço esse nome, Betim. Será que aparece Betim em algum livro do Guimarães Rosa? Betim. O do Euclides, quando ele passa ali a caminho da Bahia, Euclides da Cunha. Não lembro o que é. Você me fala, Paloma, por que Betim é famosa? Betim é famosa? É, Betim é famosa. Não sei por quê. Ai, fiquei curiosa. Vou ter que pesquisar Betim depois.
Eu sou de São Paulo, aqui da capital. Desculpa, foi sem querer. Acontece, não é minha culpa. Ai, não é minha culpa. Tá? Adoro. Minas Gerais é belíssima. Qual é o lugar desse Brasil que não é, né, gente? Vocês me falam? Tão linda, né? Ah, obrigada, Paloma. Obrigada. Obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá me fazendo muito bem falar com vocês assim virtualmente, sabe? Eu fico olhando para o lado porque eu tô sem óculos, não consigo ver as letrinhas aqui, ó. Eu tirei óculos por causa da lâmpada. Olha só, eu tirei o óculos por causa da lâmpada. Aí eu não consigo ver as letrinhas. Eu nasci no século passado, né, gente? E aí eu tô olhando aqui pela tela. Então eu fico olhando aqui, ó. Por isso que eu fico me mexendo assim, ó. Que eu fico olhando. O WhatsApp tá aqui para mim e o chat tá aqui. Aí fica assim, ó. E o que eu estava comentando também sobre o tarô com vocês e a espiritualidade, é que o tarô, então, ele é um dos instrumentos de Deus para nossa salvação. Tem esse ditado, né? Que Deus dá todos os instrumentos para a nossa salvação. O tarô é um deles, porque ele ajuda a gente a compreender o nosso presente, compreender o nosso passado, tentar ter um vislumbre ali sobre o futuro, sempre no sentido dessa compreensão, porque existe o karma, ou seja, existe aquilo que é do nosso destino, aquilo que nós combinamos com Deus antes de nascer, e existe o nosso livre-arbítrio. E nós realizamos o nosso livre-arbítrio no cotidiano. E com aquilo que a gente deve ou não deve fazer. E esse dever significa dharma. Isso é dharma, é o dever. E o tarô ajuda a gente a entender um pouquinho desses caminhos, um pouquinho dessas ligações, para a gente poder se direcionar. Ah, Lê, o meu presente eu já conheço, eu já sei. Será? Você conhece tudo? Eu estou agora na minha casa, eu estou aqui no escritório. Eu sei o que está acontecendo na sala, é o presente. Eu não sei. O que está acontecendo na cozinha? Eu não sei. Só quem sabe tudo é Deus. Mas o tarô ajuda a gente a vislumbrar um pouquinho. Ah, na sala está acontecendo, faz de conta. Na sala está acontecendo tal coisa. Na cozinha está acontecendo tal coisa. Na sala da nossa vida está acontecendo tal coisa. Na cozinha da nossa vida está acontecendo tal coisa. Aí eu vou ter um pouco mais de compreensão. E tem o livre-arbítrio. Uma coisa só que eu não queria, eu queria até interessante. Eu vou falar para vocês uma coisa. Quando a gente lê, sabe quando lê assim, vou ler para uma figura famosa. Gente, tem o livre-arbítrio da pessoa. Vou ler para um grupo de pessoas, vamos ler uma tendência. A gente lê as tendências quando é assim, algo que é exterior à minha vida, que não me diz respeito, diz respeito ao outro. Tem o livre-arbítrio do outro. Tem a permissão divina de eu saber ou não sobre o outro. Mas aquilo que liga com a gente, aí fica mais fácil. Não, mas tem uma ligação aqui, olha, então aí tem como ir pela sua ligação. Vamos lá. Vamos pela sua ligação. Tá? E é diferente eu ler o emocional da pessoa e os fatos, as ações daquela pessoa. Tá? Ah, eu quero saber o que ele sente, eu quero saber o que ele vai fazer. São duas coisas diferentes, tá? O que ele sente pode ser uma coisa, o que ele vai fazer é outra. Quero saber aquele projeto, né? Ah, vou abrir uma empresa, vai dar certo essa empresa? Opa, então aí já aumentou, eu já estou falando de um grupo, já estou falando de uma ação kármica. Por isso que o estudo é importante. Tem a intuição que é importante para o tarô e tem o estudo que é importante para o tarô. Porque ajuda a gente a entender tudo isso. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, por isso que eu bati papo com vocês a esse respeito hoje, nesse sentido de trazer um pouquinho também de compreensão para vocês, além da intuição, trazer a compreensão. Que eu gosto de compartilhar isso e eu vou voltar a compartilhar. Olha aqui as outras lives que eu já fiz, eu falei sobre a espiritualidade dos animais, ervas energéticas, tem live atemporal, tem a live da semana, que ainda tá valendo a energia, e vai valer ainda por alguns dias essa energia, porque tem coisa que vai começar essa semana e ainda vai continuar. E eu já vou me indo, gente, agradeço muito a quem apareceu aqui, porque eu ainda tenho que ler mais tarô,
hoje, que já tá agendado, e eu tenho que editar. Eu tenho que passar o cachorro em algum momento. O cachorro, aquele que come só ração premium, ultra premium, ele mesmo, tá? E que tem plano de saúde melhor que o meu. Aliás, é verdade. O dele é melhor que o meu. Ainda tem que passar o cachorro, tá? Não me acha no Wise? Ah, escreve no WhatsApp. Eu vou ver o que que eu posso estar fazendo de errado. De repente eu digitei alguma coisa errada, tá bom? Eu agradeço. Me manda mensagem, me dá um oi, ó, oi, aqui, aí eu já te mando, eu corrijo. Ainda bem que você viu o que pode estar acontecendo errado aqui, tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigada a todo mundo que veio. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada, Paloma. Todo mundo que passou por aqui hoje, tá? Muita luz, paz, amor, prosperidade, saúde. Axé, amém, namastê, tudo aí para vocês, tá? Tchau. Vou ver se eu sei desligar aqui. Sei desligar. Tchau.